Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová, não se conforme e se transforme. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E antes de começarmos a nossa aula, você, meu querido, você, minha querida, que está chegando novo aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse canal ele é relevante. Sim, não esqueça de ativar o sininho, só assim você será notificado quando as próximas aulas estiverem disponíveis. Então, vamos à aula. Lição 6. O bom pastor e suas ovelhas. Você que perdeu a nossa aula anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. Texto áureo. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10 verso 14. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Leitura bíblica em classe. João capítulo 10 versos do 1 ao 16. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Objetivos da lição. Número 1. Analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Número 2. Esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E número 3. Diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Apresentação da lição. A lição desta semana está organizada em 3 pontos. Número 1. Jesus como a porta das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. Número 2. O aprisco das ovelhas, simbolizando um espaço de segurança e proteção. Número 3. A distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que as deixa em risco. Baseada em João 10 do 1 ao 16, esta aula apresenta uma descrição de Jesus sobre as qualidades do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Assim, é uma lição que destaca a liderança amorosa de Jesus e, ao mesmo tempo, ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem ao seu chamado. A parábola do bom pastor ilustra o cuidado e a liderança de Jesus sobre o seu rebanho. Assim como um pastor guia, protege e atende às necessidades das suas ovelhas, Jesus faz o mesmo por aqueles que têm fé nele. Ele é a porta que nos conduz à salvação, o aprisco onde encontramos abrigo, e o pastor que, ao contrário do mercenário, entrega a sua vida para nos salvar e proteger. Introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Tópico 1. Jesus, a porta das ovelhas. Subtópico 1. O contexto. Subtópico 2. A porta das ovelhas. Subtópico 3. A mensagem da porta. Subtópico 1. O contexto.
Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo, João 9 versos 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34 versos do 1 ao 10. Lembrando que eu não leio os textos mencionados para que esse vídeo não fique muito longo e também se torne cansativo para você. Você tem a opção de pausar este vídeo e conferir texto por texto. No capítulo 9, Jesus com seus discípulos se deparam com um cego de nascença, onde seus discípulos perguntam a Jesus: quem pecou, o pai ou a mãe, para que ele nascesse assim? Jesus explicou dizendo que nem o pai nem a mãe. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória, o poder de Deus. Então Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, colocou nos olhos daquele homem, pediu que ele fosse até o tanque de Siloé para se lavar e então ficou curado. Muita gente ficou espantado porque ele era cego de nascença e ninguém, nenhum profeta, tinha feito um milagre ou tinha feito uma maravilha como Jesus acabara de fazer. Isso despertou nos fariseus inveja, como sempre. Os fariseus eram homens da lei que defendiam a lei, mas segundo seus conceitos, e não como de fato era a palavra de Deus, no caso, o Antigo Testamento para nós, que é a Torá para eles. Eles defendiam segundo seus princípios e até mesmo colocavam preceitos deles, invenções deles, costumes, acima da própria palavra de Deus. Então, quiseram condenar Jesus porque Jesus curou num sábado. E diversas vezes Jesus combateu isso, porque a pessoa, o ser humano, está acima do sábado. Nós fomos criados primeiro para depois vir a santificação do sábado, e não o contrário. É o sábado que é abençoado por causa do homem. Disseram a esse homem que Jesus não era de Deus, mas o homem acreditou que de fato Jesus era de Deus, porque nenhum outro profeta fez o que Jesus acabara de fazer. Os líderes religiosos afirmavam que Jesus não era de Deus, porque ele estava quebrando o sábado. Outros se levantavam dizendo: como este homem é pecador se ele faz essas maravilhas? Então ficaram divididos ali. Mandaram então chamar os pais deste homem para confirmar se de fato ele era cego. E os pais confirmaram, mas perguntaram: como é que isso aconteceu? Não sei, só sei que ele era cego e agora está vendo. Só que para os pais também se livrar das acusações, porque eles tinham medo de ser expulsos de lá, mandaram perguntar a ele: pergunta a ele, porque ele já é de maior. Então ele responde por si mesmo. Então questionaram a este homem: como é que isso aconteceu? Você era cego, agora está vendo? E o homem falou: eu já falei o que aconteceu. Ou vocês estão querendo também acreditar em Jesus? Então os líderes religiosos falaram: não, nós temos Moisés. Acreditamos em Moisés e não acreditamos neste homem. Porque eles esqueciam que o próprio Moisés tinha profetizado que viria um profeta maior do que ele, e a ele seguis. Infelizmente, esses homens estavam cegos em seus próprios conceitos. Disseram àquele homem, parafraseando: você que é pecador, quer ensinar a nós que somos homens santos? E expulsaram aquele homem de lá. Jesus então, aproveitando a oportunidade, aproximou daquele homem, porque os milagres de Jesus não é para apenas benefício humano no sentido material, mas também no sentido espiritual para salvação. Então Jesus se aproxima e pergunta se aquele homem acreditava que de fato ele era o Filho de Deus. Então aquele homem humildemente perguntou: quem é ele, para que eu possa crer nele? Então Jesus, com todo amor, falou: sou eu que falo contigo. Então aquele homem, se entregando de corpo e alma, entregou-se a Jesus e o adorou. Subtópico 2. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas, João 10 do 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, João 10 verso 7. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, João 10 verso 7, e logo depois declara:
eu sou o bom pastor, João 10 verso 11. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, João 10 versos 11 e 14, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Subtópico 3. A mensagem da porta. O significado contido na frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, Hebreus 4 versos 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, Hebreus 4 verso 16. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta, pela qual todos os pecadores devem entrar. Jesus sendo a porta, só por meio dele que nós alcançaremos a salvação. Se nós quisermos entrar no aprisco do Senhor, será apenas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que porta também fala de proteção. Então, por meio de Jesus, obtivemos também a salvação junto com a proteção. Quem não está dentro do aprisco, que passou por meio da porta, que é Jesus, está sujeito ao mal. Então, quando aceitamos a Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, dentro do aprisco. Passou por meio da porta, que é Jesus. Então, se você não está no aprisco do Senhor, por meio de Jesus, você está à mercê do mal. A sinopse do primeiro tópico. Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Auxílio bíblico teológico. Eu sou a porta. A exclusividade deste caminho de fé em Cristo nunca foi melhor colocada do que quando Jesus disse, eu sou a porta. Cristo é o caminho para Cristo, pois ele é ao mesmo tempo a porta e o aprisco. Parece atraente quando os homens dizem que todos aqueles que têm ideais éticos elevados comparáveis aos do Sermão da Montanha, são cristãos. Mas como isso parece vazio quando colocado ao lado do desafio pessoal, eu sou a porta. Não existe outra. Assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Certamente isto não deve ser interpretado como uma referência àqueles verdadeiros mensageiros de Deus do Antigo Testamento, mas inclui todos aqueles que falsamente se intitulam mensageiros de Deus. Mesmo os fariseus, que corromperam os ensinos de Moisés como se estes mesmos fossem capazes de dar vida, estão sob esta condenação. Não há um ponto na história humana que esteja além do horizonte dos ladrões e mercenários das parábolas. Quando o homem afirma anunciar o dom da vida, a parte da fé em Jesus, ele se proclama como ladrão e mercenário, e a sua atividade foi, é, e será, uma atividade destrutiva. Tópico 2. O aprisco das ovelhas. Subtópico 1. Parábola. Uma alegoria? Subtópico 2. O aprisco das ovelhas. Subtópico 3. Um lugar de proteção. Subtópico 1. Parábola. Uma alegoria? O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Subtópico 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia, essencialmente, numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, João 10 verso 1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, 1 Pedro 5 verso 4. Subtópico 3. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se, se necessário, João 10 verso 11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, João 19 verso 30. Assim, as afirmações, eu sou a porta, verso 9 e eu sou o bom pastor, verso 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, Colossenses 1 verso 24. Então Jesus usa uma parábola, que também pode ser uma alegoria. Ele contou uma história para se referir aos falsos mestres, aos falsos doutores, aqueles homens
que defendiam apenas os seus conceitos, deixando a lei de lado e colocando os seus costumes acima de tudo. Então Jesus contou uma parábola em forma de alegoria para que as pessoas entendessem melhor. Então Jesus, falando de aprisco, ele falava de proteção, porque nós, como ovelhas, somos ingênuas, somos como crianças, às vezes tão ingênuas que precisamos de alguém para nos defender. Então em Cristo nós somos ovelhas ingênuas que precisamos de um pastor para nos conduzir, para nos alimentar e também para nos proteger. Então o aprisco servia para isso. Você lembra da parábola das 100 ovelhas? Que uma se perde, o pastor deixa então as 99 para buscar essa uma que se perdeu. Só que no nosso contexto ocidental, pensamos que o pastor deixou à mercê, deixou solta e foi buscar apenas uma, porque uma tem mais valor do que as 99. É isso que nós pensamos, mas não. No contexto judaico, quando se fala que deixou as 99, ele deixou num aprisco, onde um outro pastor cuidava ali na porta para proteger as ovelhas. Então, deixando as 99 sob cuidado de outra pessoa, foi em busca dessa que se perdeu. Então o aprisco servia de proteção, de um lugar de encontro também, porque muitos pastores se encontravam neste aprisco para também ele mesmo descansar, ter um ponto ali de apoio. Mas quando estava na hora de ir embora, cada pastor chamava suas ovelhas e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ampliando o conhecimento, no aprisco, o pastor desempenha a função de uma porta, fazendo com que, por seu intermédio, as ovelhas entrem e sejam protegidas. Jesus é a porta da salvação de Deus para nós. Ele oferece o acesso à segurança e à proteção. Cristo é o nosso protetor. Algumas pessoas ressentem-se por Jesus ser a porta, o único caminho de acesso a Deus. Jesus é o Filho de Deus, então, por que deveríamos buscar outro caminho ou desejar um caminho particular que leve a Deus? A sinopse do segundo tópico. Jesus é o aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. Tópico 3. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Subtópico 1. O bom pastor. Subtópico 2. O mercenário. E subtópico 3. Lobos vorazes versus o bom pastor. Subtópico 1. O bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão, verso 10, que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo, João 20 verso 31, Romanos 8 verso 29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Então Jesus afirmando que ele é a porta, quem entra por outro lugar é ladrão e salteador. Aí vem um texto muito conhecido, porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E muitos aplicam como se fosse Satanás, mas não é. Jesus se referia aos falsos líderes que estavam ali iludindo o povo, faziam coisas erradas, mas em nome da lei falavam que o povo fizesse uma coisa, mas eles mesmos faziam coisas erradas. Por isso que Jesus se intitulou Eu Sou a Porta. Quem quiser entrar no aprisco do Senhor precisa passar por mim. Subtópico 2. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Ao mesmo tempo que Jesus é a porta, ele também é o bom pastor, porque só por meio dele nós chegamos a Deus. Então, Jesus sendo o bom pastor, ele é o único que pode dar a vida pelas ovelhas, enquanto falsos líderes, falsos pastores, são apenas mercenários que quer roubar a lã das ovelhas, mas quando vem o primeiro perigo, ele sai fora, porque ele não é um bom pastor que se entrega pelas ovelhas, ele é apenas um oportunista. E subtópico 3, Lobos vorazes versus o bom pastor.
Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. João 10 verso 12. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos 20 versos 29 e 30. Estes têm intenções destrutivas, segundo aos Coríntios 2 verso 17, geram divisões no rebanho, Tito 3 verso 10, e dispersam as ovelhas, 1 João capítulo 2 versos 18 e 19 e capítulo 4 do 1 ao 3. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor, Mateus 7 versos 13 e 14, Lucas 13 verso 24. Eis aí a diferença do bom pastor para os mercenários, para os lobos vorazes. O bom pastor, ele serve de proteção, ele alimenta e até mesmo, se possível for, ele entrega a sua própria vida para proteger as suas ovelhas. Em contrapartida, os lobos vorazes são aqueles que se infiltram dizendo que é, mas não é, infelizmente, para apenas usurpar, usufruir, mas na hora do perigo ele vai embora, porque de fato ele não era um bom pastor, ele era um lobo travestido de ovelha, que no momento de dificuldade ele vai se revelar como o que sempre foi, que infelizmente muitos se enganam pela boa voz, pela boa dicção, pela boa mensagem, pelo carisma, você vai se iludindo, mas quando as coisas apertarem, ele começa a se mostrar quem de fato ele é. Ou quando as coisas estiverem muito bem, ele se aproveita para roubar e escapa, deixando as suas ovelhas à mercê. Então Jesus, ele de fato é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é a porta, Jesus também é o bom pastor, ao mesmo tempo também é a ovelha, porque Jesus é o Cordeiro vivo que desceu do céu, que se sacrificou para nos salvar. Então Jesus Cristo é a única ponte, ele é a porta, ao mesmo tempo ele é a própria salvação, que por meio dele nós chegaremos a Deus. Traduzindo, nós só chegaremos ao céu no aprisco do Senhor por meio da porta e por meio da proteção do nosso pastor, que também é ovelha, que se sacrificou por nós, que morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. A sinopse do terceiro tópico. As ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida, demonstra generosidade e protege as ovelhas. Auxílio bíblico teológico. O bom pastor, a observação universal do quarto evangelho se destaca na afirmação de Jesus: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Observe que há outras ovelhas, não bodes. O rebanho de Cristo não está limitado àqueles que estão encerrados no curral judaico, seja na Palestina, seja em outros lugares. Conferir capítulo 11 verso 52, capítulo 12 verso 32. O amor de Deus é para todo o mundo, capítulo 3 verso 16. A urgência moral de trazer essas outras ovelhas para o curral está expressa nas palavras: também me convém agregar estas. O verbo ouvir assume o genitivo, como quando tem a conotação de ouvir com entendimento e obediência. Haverá um rebanho tem o verbo no plural nos melhores manuscritos, e a palavra rebanho é a tradução correta do termo grego poine. Conferir Ezequiel 34 versos do 20 ao 24. Todos, judeus e gentios, formarão um único rebanho sob um único pastor. Conclusão. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. João 10 verso 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Aplicação da lição. Da mesma forma que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, somos convidados a identificar a voz de Cristo em nossa vida diária e a seguir suas diretrizes. Assim, é o momento de trilhar o caminho de Jesus com firmeza, prestando atenção à sua voz e seguindo-a, cientes de que ele nos orientará sempre com sabedoria, amor e proteção. Muito obrigado a você querido, você querida que chegaram até aqui. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.